mordida cruzada. Seja bem-vindo. Como vai? Obrigado, Kátia. Eu que agradeço. Doutor José Flávio Terezan, que é cirurgião bucomaxilofacial, está com a gente. E esse é um problema super sério que as pessoas não se dão conta, né? Verdade, verdade. Olha só, Kátia, a mordida cruzada, ela pode acometer tanto crianças como adultos. Quando é acometida em crianças, é muito mais fácil o tratamento. Como adulto já é um pouco mais complicado, é verdade, porque eu não tenho mais crescimento do osso da face. Agora, o que é a mordida cruzada para as pessoas entenderem? Eu trouxe um modelinho aqui e eu queria que filmasse. Olha, a mordida certa é assim. Note que esse modelo ele está com aparelho. Tá. Eu posso ter mordida cruzada anterior. Que seria com o queixo para frente? Isso, ou o maxilar para trás. Eu posso ter o queixo normal, o maxilar para trás. Então, essa parte superior, ela pode ser para trás e esse queixo ser normal. Ou eu posso ter o queixo muito para frente e o maxilar Então, aí a gente está vendo uma mordida cruzada anterior. Está cruzada anteriormente. Eu posso também, Kátia, ter uma mordida cruzada do lado de trás, posterior. E ela pode ser de um lado só, estou colocando aqui, de um lado só, ou ela pode ser cruzada dos dois lados. Quer dizer, essa mordida da forma errada vai prejudicando não só, essa região da face, mas a musculatura toda, né? O que acontece, que a gente vê no consultório, Kátia, tem muitos pacientes adultos que têm mordida cruzada, tanto anterior quanto posterior, e eles não têm queixa nenhuma. Não sente dor? Não sente dor. Ele pode ter uma alteração estética que ele deseja resolver. Sim, mas tem gente que acaba indo até o consultório porque começa a sentir aquelas dores que pinçam, né? Exatamente. E esse paciente que tem mordida cruzada posterior, nas partes de trás e bilateral, ou unilateral, ele muitas vezes ele tem dor não só na articulação, como na musculatura. Então não é brincadeira, né? Além de você resolver isso, ele passa a respirar muito melhor. Esses pacientes, olha, a gente tem uma mordida aqui, né, olhando no modelo, uma mordida que é normal, tá? A gente tem um arco em forma de U, tá vendo? E aqui, de um paciente mesmo, é um modelo que tem olha, é bem em forma de V. Então, vocês conseguem ver que a gente chama de atrésico. Esse paciente, geralmente, ele respira mal, ele respira pela boca e a fossa nasal é estreita. Então, quando faz o tratamento, nesse caso, para o adulto é cirúrgico, quando faz o tratamento, ele passa a respirar melhor. Quer dizer, qualidade de vida passa a ser outra, né? Muito, muito, muito. Temos nossos mitos e verdades. Vamos ver o primeiro deles? Olha, dentes mal alinhados podem causar dor de cabeça ou dor de ouvido. Pode sim. Pode, né? Pode sim. A gente precisa, para isso, consultar um especialista em ortodontia, que é o especialista que cuida do alinhamento e da engrenagem de dentes. Às vezes esses dentes estão mal alinhados e às vezes a mordida, do ponto de vista ósseo, ela está fora de posição. Aí eu preciso de um tratamento que é com ortodontia e com cirurgia. Combinar, né? Combinado. Vamos ver mais uma? Hábitos ainda na infância, como chupar a chupeta e os dedos, contribuem para o desenvolvimento da mordida cruzada. Contribui, principalmente a criança que chupa o dedo, ela gera uma mordida aberta. Então, é muito fácil de você movimentar o dente e o osso quando é criança. Então, aí tem que estar a atenção dos pais para levar essa criança no dentista. E existem aparelhinhos que são feitos, chamados aparelhos ortopédicos, que corrigem essa mordida de uma forma muito eficaz e rápido. Como você diz, na criança, né? Na muito criança. Mais fácil. Porque fica com o dedinho no céu da boca, isso aqui vai afundando, né? O céu da boca fica fundo, você percebe onde está o dedinho até, né? Então, na verdade, quando ele coloca o dedo aqui, essa mordida abre frente, e esses dentes vêm para frente junto com o osso. E o céu da boca fica fundo aqui. Fica fundo, aí ela não fecha mais a boca, aí ela passa a respirar pela boca e não pelo nariz e muda toda a configuração de estrutura óssea. Agora, isso para a criança é fácil, mas um adulto que na sua infância tinha esse hábito, a situação já é mais complexa. O difícil é fazer a criança usar o aparelhinho. Ela ter a consciência de que ela precisa, em geral ela perde o aparelho, aí faz de novo. Não, esses aparelhos são móveis. São chamadas ortopedia funcional dos maxilares. E estimula o crescimento, porque esses ossos ainda estão em desenvolvimento. Depois dos 16, 18 anos,
aí não funciona mais. Eu ia te dizer que, tudo bem, às vezes é difícil para a criança, mas às vezes é mais difícil o adulto mudar seus hábitos. Muito. Porque a criança você sente, explica, e ele entende a necessidade, eles são dedicados, né? É verdade. E o adulto é displicente. É verdade, não é? É verdade. Mas mulher é engraçado, porque mulher tem uma característica muito diferente do homem. A mulher é muito mais certinha, muito mais regular, né? persistente, ela cuida, ela vai atrás. E muitas vezes eu tenho no meu consultório mulheres que trazem um marido ou namorado para tratar. Olha, Ele não quer. Mas... É engraçado. Homem para procurar médico, dentista, é o último do último caso, infelizmente, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Vamos. Em casos graves, a mordida cruzada pode causar bruxismo, fraturas e até perda dos dentes. A mordida cruzada pode sim causar fraturas e perdas de dente, bem como alterações na articulação aqui à frente do ouvido, é a ATM. Mas o bruxismo, ele não é causado pela mordida cruzada. Tá. Eu tenho o bruxismo como um hábito noturno de ranger os dentes e ele tem um fator psicológico muito importante. É a tensão também que faz isso? A tensão aumenta o bruxismo e isso gera problemas psicológicos. E durante o sono ou o apertamento que a gente tem em vigília durante o dia é causado muitas vezes pela tensão e esses problemas mal resolvidos do ponto de vista psicológico geram o bruxismo. A gente vê até algumas pessoas, você já trouxe até foto aqui, Já. Que tinha a marquinha do dente no outro, Sim, comido. sim, Você fala, sim. gente, fica uma finura, né, o dente. Fora dente desgastado, articulações totalmente degeneradas por conta disso. Então precisa de tratamento. Tratamento odontológico, mas psicológico junto. Sempre, Não é? sempre. É importante. Sempre. Bom, volto que tem muitas perguntas, o doutor José Flávio Torezan já vai responder essas suas dúvidas todas. Então, dá tempo ainda, manda suas perguntas. Voltando com o doutor José Flávio Torezan, tem algumas dúvidas que surgiram aqui. Vamos ver a primeira de quem é? Vamos lá. Na Renata, como tratar a mordida cruzada em adultos? Existe alguma diferença do que em crianças? Totalmente diferente do que né? criança. Mordida cruzada em criança, Kátia, como eu falei, podem ter alguns aparelhos que funcionam muito bem. Então, ela pode não ser cirúrgica. Claro que na maioria das vezes não é. Agora, a mordida cruzada em adultos, tentar fazer só com um aparelho ortodôntico, às vezes eu posso causar problemas. Então, às vezes o tratamento é combinado. Como a gente vê, a cirurgia, a gente já trouxe esse tema de cirurgia ortognática. Lembra um tempão, né? Faz tempo já, mas assim, são cirurgias feitas por dentro da boca, onde, por exemplo, se eu tenho uma mordida cruzada anterior, eu vou colocar o maxilar para frente e a mandíbula para trás. Eu engreno esses ossos dessa posição. Aqui eu trouxe um modelo para mostrar como são as plaquinhas. Essas placas de titânio são colocadas e ficam ali para sempre, né? Não há problema em retirar. E a cirurgia hoje, ela tem uma característica muito diferente. Na década de 70, essas cirurgias eram muito pouco feitas, porque a morbidade, o estresse que causava para o paciente era muito grande. Né? O paciente tinha que ficar com a boca amarrada. Afe Maria. Isso, 30 dias. Nossa senhora, como pode ficar com a boca amarrada 30 dias? Existiam casos de óbito, porque os pacientes às vezes vomitavam, não tinha como sair. Então, era muito difícil. Agora, hoje não, o paciente sai com a boca livre, aberta. E faz por onde? Tudo por dentro da boca. Então não fica cicatriz no rosto? Nada. Olha que beleza. Só que assim, o paciente, ele precisa, primeiro, ter indicação para cirurgia. Sim. Segundo, ele precisa querer. Eu tenho vários pacientes no consultório, Kátia, que não tem queixa nenhuma de dor articular ou de estética. Esses pacientes, eles simplesmente não querem. Você pode alertar, falar, olha, eu não sinto nada. Essa mordida um dia pode te causar problemas articulares e tal, mas ele pode não querer e você precisa respeitar isso. Verdade, é a escolha de cada um. É a escolha de cada um. Mas caso queira, existe saída. Hoje em dia é super segura. Quando a gente tem, Kátia, por exemplo, eu posso ter uma cirurgia simples só. Esse paciente que tem uma mordida bastante fechada, né? Que formou um V, ó. Formou um V. Ele respira pela boca, ele não consegue respirar pelo nariz, a capacidade de inspiração do ar pelo nariz é muito ruim. Então, faz-se uma cirurgia também por dentro da boca, coloca-se um aparelhinho como esse, ele vai abrir essa mordida. Então, isso funciona para adultos. Em criança, não precisa de cirurgia. Só o aparelho já abre. Né? Agora, em adultos, não. Precisa de cirurgia e colocar esse aparelho para
abrir essa E mordida. que aí no consultório vai se abrindo com o tempo para aumentar, isso. né? Todo dia vai fazer uma ativação, até aumentar o perímetro desse arco, né? E eu aumento também a fossa nasal. Agora, gente, tem que conversar com o seu médico, ver a Sim. necessidade de se fazer uma cirurgia ou não. Sim. Não é simplesmente, legal, gostei, agora eu vou fazer. É verdade, é verdade. Vamos ver mais uma? Almira, quais são os tratamentos da mordida cruzada posterior? O aparelho que vai no céu da boca é o melhor para tratar esse problema? A gente mostrou esse aparelhinho, né? E ele é chamado de distrator ósseo. Esse aparelho que a Almira está falando é um aparelho chamado, o nome comum dele, Hirax. É um aparelho muito bacana que é apoiado em dentes e ele é super efetivo. Lançaram esse aparelho que a gente chama de distrator palatal ou distrator alongador do céu da boca, né? Que ele aumenta o perímetro. Ele funciona da mesma maneira. Tem algumas vantagens, mas ele é mais caro. Então o Hirax, esse aparelhinho que a Almira falou, né? é espetacular. Só que em adultos funciona com cirurgia e o aparelho. O aparelho, né? Tá. Vamos ver mais uma? Noemi, existe uma idade ideal para a correção da mordida cruzada? O ideal, na pergunta da Noemi, é que fosse feito em crianças e adolescentes. Mas se não ocorre nesse período, pode ser feito até os 70 anos sem problema nenhum. A cirurgia, tá? Porque a cirurgia é hoje considerada de uma complexidade moderada, ela é muito tranquila. Agora, isso para quem já passou lá da sua adolescência, não foi tratado no início, porque como você disse, né, doutor? Ser tratado quando a criança ainda ou adolescente, não precisa de cirurgia. Sim. É muito melhor do que protelar para quando for adulto, Inclusive, hoje em dia, essas mordidas cruzadas, tanto sejam na parte anterior como posterior, em pacientes adultos mais velhos um pouco, na terceira idade, estão muito relacionadas com a apneia do sono. Que é muito séria, É muito séria. Então, ele pode corrigir cirurgicamente isso que bom. e na mesma cirurgia corrigir a apneia do sono. Ah, que ótimo. Olha, volto que tem tanta pergunta, você nem imagina. Doutor José Flávio Torezan já responde pra gente, manda suas dúvidas aí, aproveita. Gente, cada coisa, né? Voltando com o doutor José Flávio Torezan, vamos ver quais são as outras dúvidas que surgiram. Olha, a próxima da Geni. Meu marido tá com o maxilar estralando toda vez que vai comer ou mexer a boca. Isso pode ser mordida cruzada? Não necessariamente, Kátia. A pergunta da Geni, assim, um pouco genérica desse ponto de vista. Ele precisa olhar se a mordida dele está correta. Em geral, eu posso ter algumas alterações de mordida. Eu posso não ter uma mordida cruzada, eu posso ter um dente cruzado. Mas o maxilar, né, Estalando, né? com esse estalo, ele tem um disco, como se fosse o menisco do joelho, só que minúsculo. E esse menisco ele está saindo fora e fazendo barulho. Então, há necessidade de procurar tratamento, sim, para que isso não possa ocorrer danos na articulação. Uma coisa importante que a gente vê, ó, eu trouxe esse crânio de plástico para mostrar. Aqui eu tenho uma articulação saudável, né? Essa articulação, no meio dela, tem um ligamento. Tem, ó lá. Dá para ver lá? Eu tenho muitos pacientes que ao longo de 10, 20 anos podem causar alterações degenerativas, ou seja, essa cabeça da mandíbula pode reabsorver. E como tratamento, algumas vezes, eu tenho uma prótese. Não, isso é uma prótese. Sabe a prótese que a gente tem da articulação? É mais ou menos a mesma coisa. Tem uma área tamanho o desgaste que dá, tamanho desgaste. Claro, as indicações são poucas. Sim, mas existe tratamento, né? Existe cirurgia para isso. Mas, em geral, de 5 a 10% só são cirurgias. Em geral, tratamento clínico, com placas, ajuste da mordida, a eliminação de fatores que possam causar esse estalo, como o bruxismo. O bruxismo pode causar isso. Ou, às vezes, até um dente que você tem que foi feito mais alto que o outro, né? Também, bem lembrado, Porque aí Kátia. você vai batendo o dente, na mordida você bate, é como se batesse osso com osso, né? E isso também vai tirando o maxilar. É como se desalinhasse, né? Porque como carro, a articulação ela é bilateral. Então ela funciona não como o braço. É como se fosse um braço que funcionasse ao mesmo tempo. Pois é. Então eu tenho um músculo trabalhando mais que outro, isso gera dor, desconforto. E ao longo do tempo, alterações do próprio disco articular. Um desgaste, né? Muito. Então, Geni, fala pro seu, ou melhor, leva seu marido no dentista. Falar pra ele, não vai adiantar nada, né? Vamos ver mais uma. Cíntia, mordo muito as bochechas. Isso tem a ver com mordida cruzada? Não necessariamente, Kátia. Igual a pergunta da Geni, a Cíntia também perguntou, uma pergunta assim, genérica. Ela precisa fazer o exame com o dentista e ver se a mordida é cruzada ou não. Mas a mordida
da bochecha, ela tem muito a ver com alterações de mordida. Então, o dentista precisa ver se a mordida dele está correta, né? Existem parâmetros para isso. Ele pode checar com carbono, ele pode montar num articulador a mordida para ver se eu tenho alguma interferência. Em geral, essas interferências podem causar mordida na bochecha. Há uma corrente agora falando que você tem que fazer a tal da bichectomia, meu Deus, né? quer tirar Remover a a gordura da bochecha para casos de pacientes que mordam recorrentemente a bochecha. Isso é muito controverso. E nunca precisou disso antes, né? Em geral, o ajuste da mordida é o necessário. Porque se você tira só a parte interna da bochecha, você está num tratamento paliativo, você não consertou o problema inicial. Exatamente, exatamente. Você tem que realmente tratar o foco, a causa disso. E não a consequência. Exatamente. Né? Vamos ver mais uma? Denise, tenho 53 anos e quando mordo, sinto que o alinhamento do maxilar sai do lugar. Fica doendo muito. O que fazer? Nossa, Denise, teu caso realmente é sério, né? Você está numa idade de 53 anos, onde possa estar acontecendo algum desgaste dentro da articulação. Então é né? como se caísse o queixo? Não, na verdade ele pode estalar, ele pode fazer barulho, ele pode fazer barulho. Mas é que sai do lugar? Se sai do lugar, em geral a pessoa fala, olha, quando eu abro a boca, ele desvia para um lado, desvia para o outro. Isso tem que buscar tratamento, porque as alterações que você causa dentro da articulação podem ser degenerativas, progressivas e irreversíveis. Eu já ouvi dizer que em casos, não estou dizendo que é o seu, hein, Denise? O maxilar pode cair. Sim, sim. Cai mesmo? Cai sim. Olha, mostrando aqui o que a Kátia está perguntando, é nos casos que o paciente faz um bochecho muito grande, o ligamento, deixa eu posicionar assim para a câmera, o ligamento que segura essa cabeça da mandíbula, ele acaba laceando e ele consegue lacear bastante e ela vai travar aqui. Da maneira que travou aqui na frente, ela não volta e ela precisa ir para o pronto-socorro para que seja feita a colocação no lugar de novo da articulação. Imagina como deve doer. Dói muito, dói muito. E isso precisa ser tratado rapidamente, porque aqueles ligamentos estirados podem sofrer necrose ou eles podem morrer, falando assim. Então fica sem nutrição de sangue e pode morrer. Então realmente ele precisa procurar o pronto-socorro para fazer isso. Ou melhor, procurar o dentista antes que chegue num caso como esse, exatamente. Né? Tem pacientes que têm isso de uma forma tão recorrente que eles mesmos se encaixam. Eles olham no espelho e se encaixam. Faz assim, ó. Ave Maria. Mas ele devia procurar tratamento, é verdade. Eu acho. Sabe que eu sou a rainha do faça você mesmo, mas não conheço. Não conheço. Com saúde, faça você mesmo, não cola, não adianta. É verdade, precisa ter uma orientação. Essa aqui foi a última, Denise, né? Olha, vou lembrar só, gente, que o nosso espaço aqui é de prestação de serviços. O que quer dizer? É tirar dúvidas de uma forma generalizada. Não se faz diagnóstico aqui mesmo, porque ninguém está vendo como é a boca de cada um. Então, aqui se tem uma ideia do que você tem que fazer, qual a orientação dada. Então, pode ser isso, pode ser aquilo, mas quem vai te dar direitinho o diagnóstico é o profissional que, frente a frente, vai conhecer seu caso, vai te analisar. Junto de você vai saber qual é o melhor tratamento individualizado. Então, siga a orientação sempre do seu médico. Não fique procurando na internet, porque ali você acha que é a terra de ninguém. Dr. Google é péssimo. Dr. Google é. E o pior, eu adoro a internet, você sabe que eu não vivo sem. Só que a gente tem que medir bem as coisas. Quando o assunto é saúde, tenta fazer. Você joga lá, as coisas mais escabrosas aparecem. E aí você se assusta à toa, muitas vezes. Chegando no médico, você vê que a situação é outra, né, doutor? É muito diferente de caso para caso. Porque tem paciente que tem um discernimento bom de saber que aquilo na internet que ele está lendo é bom para ele. Mas tem gente que se apavora, né? Se apavora. Então vai no médico e siga direitinho a orientação dele. Olha, eu vou passar para você o contato do Dr. José Flávio Torezan, que é cirurgião bucomaxilofacial. É o www.ortognática Torezan. Eu sempre amarro nisso. O nome dessa cirurgia é ortognáticatorezan.com.br. Isso, ortognáticatorezan.com.br. Acesse lá, você vai ter mais informações sobre esses casos, esses tratamentos. Busque a orientação de um grande profissional e siga direitinho o que for determinado para ele, para você ter resultados. Agora, perceba nos seus filhos, leve para o dentista o quanto antes, porque aí com o aparelho você evita cirurgias e complicações, tudo isso. Obrigada mais uma vez. Adoro quando você vem, viu? Obrigada mesmo. Viu? Beijo, Obrigado Marcinha.